Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. Plenárias já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022. Karina, 2 temas, embora tenhamos tido outros julgamentos, outros momentos da sessão plenária, mas 2 temas chamam particularmente a atenção. A Lei Municipal de São Paulo, que instituiu o feriado municipal no Dia da Consciência Negra, e a chamada revisão da vida toda. Cadu, foram 4 temas tratados no plenário, tanto na quarta como na quinta-feira, e esses 2, sem dúvida alguma, são os destaques dessa semana. Na quarta-feira, os ministros finalizaram o julgamento de uma ação que questionava justamente se o município pode editar uma lei criando um feriado local. Isso porque os argumentos trazidos era de que somente uma lei de âmbito nacional, feita pelo Congresso Nacional, já que seria competência da União legislar sobre direito do trabalho, uma vez que, instituído um feriado, existem reflexos nas relações trabalhistas, havia o argumento de que essa norma deveria ser declarada inconstitucional. Mas os ministros entenderam que as questões discutidas naquela legislação municipal iam além das questões trabalhistas e visavam justamente combater o chamado racismo estrutural e uma preservação da cultura do próprio povo brasileiro e do povo negro. Então, os ministros, por maioria de votos, acabaram confirmando a constitucionalidade da lei do município de São Paulo, que estabeleceu o Dia da Consciência Negra, mantido, portanto, esse feriado lá no município. O outro processo que veio julgar, que foi chamado logo em seguida, foi um habeas corpus, em que os ministros já tinham proferido uma decisão e envolvia a ordem de apresentação de alegações finais nas ações penais envolvendo delatores e delatados, mas faltava apenas a fixação da tese desse habeas corpus. Havia uma discussão primeiro se eles fariam uma tese ou não e acabaram julgando bastante rápido, fixaram uma tese estabelecendo o entendimento do tribunal naquele habeas corpus. Delatados apresentam as suas alegações finais em querendo, posteriormente ao réu delator. Os ministros ainda iniciaram na quarta-feira, na verdade, reiniciaram o julgamento que já tinha sido iniciado no plenário virtual, mas em razão de um pedido de destaque do ministro Nunes Marques, transferiu aquele julgamento do virtual para o plenário físico e, como a gente sempre acompanha por aqui, uma vez trazido um processo do plenário virtual para o presencial, ele começa de novo. Então, foi um reinício de julgamento, as sustentações orais apresentadas na quarta-feira e a conclusão do julgamento desse recurso extraordinário na quinta, confirmando a validade, a constitucionalidade dessa possibilidade de aposentados pedirem a revisão do benefício, que pode, inclusive, de acordo com a legislação, fazer aumentar o benefício previdenciário, ou seja, aquela aposentadoria que ele ganha hoje, se ele estiver dentro dos critérios que ficaram decididos de acordo com a lei de transição ou uma lei de 91, é possível que haja esse pedido de revisão dessas aposentadorias, se ela for positiva, se ela vier a beneficiar o aposentado. Se ela for pior, né, aí ele pode fazer a opção. E no final da quinta-feira, os ministros ainda julgaram um recurso apresentado contra também uma decisão do Supremo já tomada em um recurso extraordinário em 2016. Lá em 2016, os ministros entenderam que o ICMS deve incidir esse tipo de tributo sobre a assinatura básica de telefonia. E no julgamento dos embargos, que foi retomado na quinta com o voto vista do ministro Luiz Fux, ele acabou abrindo uma divergência e formando uma maioria para modular os efeitos da decisão que havia sido proferida naquele recurso extraordinário. Em que sentido essa modulação? Para dizer a partir de que momento esse ICMS deve incidir sobre essas assinaturas básicas, porque, de acordo com o ministro, teria havido uma mudança na jurisprudência do Supremo, que entendia, a princípio, que esse tema era de natureza infraconstitucional, não poderia ser discutido no Supremo, e o plenário acabou decidindo o recurso extraordinário. E com isso, então, ele disse para garantir a segurança jurídica, porque até então vinha no sentido de o Supremo não decidir sobre a matéria, e, de repente, o Supremo decide.
os ministros, por maioria absoluta de votos, modularam os efeitos dessa decisão para dizer que a incidência do ICMS nessas assinaturas básicas deve acontecer a partir da publicação da ata do julgamento do recurso extraordinário, que, como eu disse, foi em 2016. Então, somente depois daquela data, daquele julgamento, da publicação da ata, é que esse ICMS deve passar a ser recolhido. E uma situação interessante que aconteceu nesse julgamento, Cadu, foi levantada a questão sobre o quórum para a modulação dos efeitos dessa decisão. A gente sabe que em sede de ações de controle de constitucionalidade, para modular os efeitos da decisão, a própria legislação exige um quórum qualificado de 2/3 dos ministros, o que equivale a 8 votos. E nesse julgamento dos embargos, ao modular os efeitos, nós tínhamos apenas 6 votos no sentido da proposta feita pelo ministro Luiz Fux. E aí foi relembrado, inclusive pelo ministro Ricardo Lewandowski, que quando se tratar de recurso extraordinário, sem declaração de inconstitucionalidade, como aqui de fato aconteceu, os ministros podem, por maioria absoluta, e computaram então 6 votos, modular os efeitos dessa decisão para dizer a partir de que momento ela passa a valer. Então, essa foi também uma situação peculiar da sessão da quinta-feira. Então, como a gente falou, 4 grandes temas na quarta e na quinta-feira. Dia da Consciência Negra, a tese, né, da apresentação sucessiva das alegações finais nas ações penais pelos delatores e delatados, revisão da vida toda e essa incidência do ICMS sobre a assinatura básica a partir da publicação da ata do julgamento do recurso extraordinário, que foi julgado em 2016. Vamos fatiar esses temas, esses julgamentos, no nosso programa Plenárias de hoje. E uma questão interessante também, particularmente agora que estamos entrando no mês de dezembro, e é uma época de reflexão, é uma época de se rever muitas das coisas que aconteceram durante o ano, vale lembrar que as decisões do Poder Judiciário, elas têm efeito imediato em relação às partes que estão envolvidas num determinado julgamento. Mas isso também vai formatando a chamada jurisprudência, os entendimentos que vão sendo fechados pelo Poder Judiciário. Isso é particularmente forte em relação aos tribunais superiores, em especial ao Supremo Tribunal Federal, que tem diversas formas de fechar essa jurisprudência para que seja seguida por demais instâncias do Poder Judiciário. E aí vem aquela pergunta que muitas vezes o cidadão acaba se fazendo sobre as decisões que são tomadas aqui. E como isso me afeta? O que é que eu tenho com isso? Durante esse mês de dezembro, nós vamos ver algumas das decisões que caracterizam exatamente essa situação, que faz com que você, cidadão brasileiro, tenha expectativas de direitos e obrigações, ainda nesta edição, e você com isso. E o Supremo Tribunal Federal também tem o chamado plenário virtual. Hoje temos alguns dos destaques dos julgamentos dessa plataforma do Supremo Tribunal Federal. Pois é, diversas decisões para a gente destacar hoje no programa Plenárias. O STF rejeitou o recurso em que a defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, questionava a decisão que remeteu para a Justiça Federal o inquérito sobre suposta atuação contra o Grupo Chaim. O julgamento foi em sessão virtual, como já dissemos, e Fernanda Porto acompanhou. Por unanimidade, os ministros do Supremo seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Ele rejeitou os embargos de declaração feitos pela defesa de Eduardo Cunha contra a decisão que remeteu para a Justiça Federal do Distrito Federal a competência para julgar o inquérito em que é acusado de corrupção. Ao votar, Gilmar Mendes ressaltou que o recurso não pode ser usado em situação de inconformismo com o resultado do julgamento. Este é o segundo recurso que a defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados questiona a tramitação do inquérito em que Eduardo Cunha é acusado de constranger empresários da construtora Chaim a pagar vantagens indevidas. Em julho do ano passado, também por unanimidade, o plenário virtual do STF negou o seguimento de um outro agravo contra a decisão que remete o caso à Justiça Federal. E por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que é constitucional a expressão no prazo de 15 dias da diplomação, prevista na lei que estabelece normas para as eleições. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alegava que o prazo seria curto e impediria o controle efetivo do financiamento das campanhas políticas. Evne Araújo.
A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que fosse declarada a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 15 dias da diplomação, prevista no artigo 30A da lei que estabelece normas para as eleições. Para a PGR, a criação de um prazo curto impede o controle efetivo do financiamento das campanhas políticas. Segundo a Procuradoria, o artigo 30A foi acrescentado para moralizar as campanhas eleitorais, mas continuava sendo insuficiente para proteger a legitimidade democrática quando havia irregularidades no processo, já que o prazo máximo de ajuizamento de investigação era a data da diplomação dos eleitos. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pelo prazo de 15 dias para o pedido de representação contra campanhas eleitorais. Segundo o relator, ministro Dias Toffoli, o período está em harmonia com os princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da segurança jurídica e não compromete os valores da isonomia entre os candidatos, lisura e legitimidade das eleições. Do plenário virtual, nós vamos para as sessões presenciais, quartas e quintas-feiras, você sempre acompanhando no direto do plenário. Começando, portanto, com a sessão da quarta-feira, dia 30 de novembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que a lei municipal de São Paulo, que cria o feriado da Consciência Negra, é válida. Vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos entrou com ação pedindo que fosse reconhecida a constitucionalidade de uma lei municipal de São Paulo de 2007, que instituiu o feriado no Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A entidade afirma que o feriado foi instituído conforme previsão da Constituição Federal, segundo a qual a União, os estados e os municípios tem competência comum para zelar pelos valores culturais e históricos pátrios. Para ela, o elemento principal da instituição do feriado do Dia da Consciência Negra se relaciona à preservação da cultura e da história do país. A discussão, então, foi levada a plenário. No primeiro dia de julgamento, a relatora ministra Carmen Lúcia votou pela validade da lei municipal, por considerar que a questão ultrapassa a controvérsia sobre a competência municipal ou federal para a instituição de feriados ou a restrição da discussão à esfera trabalhista. Na sua avaliação, a questão deve ser observada pela perspectiva cultural, histórica e de ação afirmativa que permite a identificação de um povo. A condição de se instituir pelo poder público data comemorativa e feriado transfere, portanto, para fora de grupos étnicos as discussões a eles inerentes. Cria-se um espaço de reflexão que supera o regular segmento das atividades cotidianas, desperta a atenção de toda a sociedade para um assunto, resgata historicamente a história, não apenas aquela que se quis mostrar. O voto dela foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli. Divergiram da relatora os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Para eles, a instituição de feriados civis deve ser regulamentada por meio de lei federal, por afetar diretamente questões trabalhistas. Na retomada do julgamento, os ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguiram o entendimento da relatora. Eu considero muito importante, presidente, que é o imperativo de se criarem símbolos de sucesso negros, símbolos de sucesso de origem africana, que sirvam de motivação e de inspiração para o imenso percentual de pessoas que assumem e que se identificam com essa formação étnica, assim digamos. Sem mencionar que se cerca de 50% da população se considera preta ou parda, a ampliação de acesso e de possibilidades e de reconhecimento a essas pessoas tem o potencial de dobrar o PIB do país. O município agiu, como já foi dito aqui, integralmente dentro da sua competência constitucional
ao estabelecer este feriado local, que é um feriado muito importante, que homenageia a consciência negra, é um momento de reflexão sobre o tema, está, portanto, dentro das competências do município, como eu disse, não desbordou dos lindes constitucionais. É o mesmo entendimento, senhor presidente, que se aplica aos feriados em comemoração aos santos padroeiros das cidades. Os feriados desempenham função simbólica importante no imaginário social, exaltando valores e convidando os cidadãos à reflexão sobre lutas sociais e marcos históricos. É o que ocorre, por exemplo, com os feriados nacionais de 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, Dia da Independência, 15 de novembro, Proclamação da República. Não se trata apenas da suspensão da jornada de trabalho, mas sim da promoção de valores essenciais à convivência cívica e ao Estado democrático de direito. O Dia Nacional da Consciência Negra representa a construção de uma virada histórica, com foco não no aspecto negativo, referente ao regime escravocrata, que macula o passado brasileiro, mas sim no traço positivo referente à liberdade, inclusive religiosa, à força, à liderança, à resistência, à resiliência, à cultura e à superação das adversidades que foram duramente impingidas aos negros, características que atravessam a negritude brasileira a ser veementemente celebrada em todo o território. O plenário, por maioria, decidiu que a lei municipal que criou o feriado da consciência negra é válida. A gente conversa sobre esta sessão daqui a pouquinho e também a respeito da sessão plenária da tarde da quinta-feira, aqui no Plenárias. De volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, como vimos ao final do bloco anterior, sessão da quarta-feira, dia 30 de novembro, a decisão referente ao feriado do Dia da Consciência Negra por lei municipal em São Paulo. Foi uma decisão por maioria. Exatamente. 20 de novembro ficou, então, consolidado como o Dia da Consciência Negra, confirmada a constitucionalidade pelo Supremo. Apenas 2 ministros divergiram desse posicionamento, justamente por entender que a competência para determinar um feriado seria da União, de acordo com o que determina a Constituição, porque seria competência privativa da União legislar sobre normas trabalhistas. E os ministros André Mendonça e Nunes Marques entenderam que, como a criação de um feriado tem reflexos nas relações trabalhistas, somente o Congresso Nacional poderia editar essa norma. Mas a maioria que se formou, como eu disse logo no início do programa, não é, Cadu? Entenderam que as discussões elas iriam para além desses reflexos trabalhistas e, sim, o combate ao racismo estrutural. E aí, por maioria de votos, portanto, mantida a possibilidade do município editar lei criando o feriado, nesse caso, o Dia da Consciência Negra no município de São Paulo. Sessão da quarta-feira, dia 30 de novembro. E na sessão plenária da quinta-feira, dia 1º de dezembro, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é possível aplicar a regra mais vantajosa à revisão de benefício de segurados que passaram a contribuir para o INSS antes da chamada regra de transição de 1999. Reportagem de Marta Ferreira. Atualmente, as aposentadorias têm como base na Constituição e nas diretrizes previstas na Lei 9.876 de 1999. Essa legislação mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios. Aposentados que se sentiram prejudicados com o novo critério entraram na Justiça. A questão ficou conhecida como revisão da vida toda e discute se é possível afastar a regra de transição criada pela Lei 9.876 de 1999, que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994, para ser mantida a regra que vinha sendo aplicada desde 1991. Em dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a favor dos segurados e o INSS recorreu ao Supremo
alegando que a mudança traria um custo alto aos cofres públicos. O recurso foi levado para julgamento no plenário virtual do Supremo em 2021. O então relator, ministro Marco Aurélio, votou a favor dos aposentados para determinar que os recolhimentos realizados antes de 1994 também deveriam ser levados em conta. O entendimento é que não é legítima a imposição de regra de transição mais gravosa do que a regra definitiva. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão vai valer para casos semelhantes julgados em todo o país. Em março deste ano, o ministro Nunes Marques pediu destaque no julgamento, que estava no plenário virtual. Com isso, o julgamento reiniciou no plenário físico, cumprindo o regimento interno do Supremo. Mesmo com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, o voto dele segue valendo porque, em junho, o STF decidiu que votos de ministros aposentados que forem feitos no plenário virtual, em caso de pedido de destaque, devem ser mantidos. No reinício do julgamento, o ministro Nunes Marques apresentou voto divergindo do relator, por entender que a regra de transição é compatível com a Constituição. Pressupõe que a nova regra é mais vantajosa para os novos segurados, ou seja, aqueles após 1999, por incluir todo o período contributivo. Todavia, quando se mira a história da evolução legislativa do cálculo dos benefícios previdenciários, observa que o aumento do período básico de cálculo, PBC, sempre foi uma forma de reduzir os benefícios e não de aumentá-los. Na retomada da sessão, os ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. A regra transitória acaba sendo uma regra melhor para o segurado, mas não é essa realidade do segmento de trabalhadores mais hipossuficientes. Não é a realidade do segmento dos trabalhadores com menor escolaridade, que tem a trajetória salarial, infelizmente, decrescente quando se aproxima o momento da sua aposentadoria. Acabam, pela aplicação da regra transitória, como acabaram sendo, duplamente penalizados. Penalizados porque, em virtude de não terem a possibilidade de uma maior escolaridade, terem um decréscimo salarial com a idade, e penalizados porque os maiores valores de renda que recebiam acabam sendo ignorados, excluídos da média geral. Aqui o que se teve foi que estamos examinando do ponto de vista constitucional, no sentido de não haver, não ter havido, da parte, portanto, do que foi exposto pelo relator, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, nenhuma agressão, nenhuma ofensa à Constituição. Eu estou, senhora presidente, ratificando, como disse, o voto que apresentei no plenário virtual, no sentido de acompanhar o relator pelo desprovimento do recurso e fazendo a juntada do voto escrito. O ministro Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso acompanharam a divergência. O meu entendimento de que a hipótese é de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a decisão seja tomada pelo órgão competente, que é a Corte Especial. Por maioria, o plenário decidiu a favor dos aposentados, possibilitando aqueles que ingressaram no regime geral da Previdência até um dia antes da entrada em vigor da Lei de Transição de 1999, a opção pelo cálculo mais favorável, esteja ele previsto na regra definitiva da Lei 8.113 de 1991 ou na regra de transição. Neste mês de dezembro, vamos conferir algumas decisões da Suprema Corte que afetam a vida dos cidadãos do país. Na primeira reportagem, vamos falar de licença maternidade. Uma decisão de 2020 que transitou em julgado há pouco tempo deu mais proteção a mães e bebês que têm alguma complicação na hora do parto. A licença maternidade só começa a ser contada após os dois terem alta do hospital. Vamos conferir na reportagem de Evne Araújo a resposta para a pergunta que dá título ao quadro. E você com isso? Otto, um viciado em dinossauros,
3 anos de pura esperteza. Ao lado da irmã, Nina se divertem de montão. Tudo que uma criança quer e precisa. Hoje, Otto é uma criança saudável, mas o menino nasceu prematuro. Passou os primeiros 37 dias de vida na UTI. Até os 7 meses, precisou de cuidados rigorosos e a mãe, Simone, teve de enfrentar tudo com muita coragem. Ele ficou muito mal, ele ficou muito grave nos primeiros dias. Eu também tive que ir para a UTI, eu tive uma hemorragia externa muito grande, né? Então foi assim, o mundo gira, né? A gente fica sem chão. Simone é servidora pública federal e conseguiu na justiça que o tempo da licença maternidade dela fosse contabilizado apenas a partir da alta hospitalar do Otto. Fiz o pedido administrativamente no meu trabalho e aí demorou uns 2 meses e eles negaram. E aí foi que eu fui atrás de recorrer na justiça. Agora, grávidas e futuras mamães não precisam se preocupar. Ter a licença maternidade contada do dia que o bebê for para casa é direito garantido. O Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade em julgamento na corte que o marco inicial do benefício é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. A medida se restringe aos casos mais graves, em que as internações sejam de mais de 2 semanas. A lei diz que a licença maternidade começa a contar a partir da data do parto. O Partido Solidariedade entrou com ação no STF questionando essa regra para o caso de crianças prematuras e mães que ficam mais tempo internadas. A legenda alegou que essa forma de contagem reduz o convívio entre mãe e filho e prejudica o aleitamento materno recomendado pelos médicos. O relator do caso foi o ministro Edson Fachin e todos os ministros do Supremo acompanharam o entendimento dele. Segundo a decisão de Fachin, o processo de entrada na licença maternidade continua como antes. A mãe comunica à empresa a data de início, que pode ser o dia do parto ou até 28 dias antes. A empresa comunica a licença ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que é responsável por pagar o benefício. Se houver alguma complicação e mãe ou filho ficarem internados, a mãe ou pai deverá informar a empresa e comprovar a data da alta. Daí, caberá ao empregador repassar as informações ao INSS, que fará o pagamento do salário maternidade por mais 120 dias, após a data da alta do bebê ou da mãe, o que vir por último. Esse é o tipo de procedimento que a própria empresa, o próprio RH vai ter que fazer. E aí, caso a empresa, seja um órgão público ou uma empresa privada, não cumpra essa nova modalidade, então há algumas possibilidades de atuação dessa mãe, né? Se for um órgão público, é bom se tentar resolver isso de forma administrativa, né? E caso não se consiga resolver administrativamente, como você já tem até mesmo o exemplo, se judicializar, né? Já no caso de uma parturiente que é seletista, fica um pouquinho mais complexo essa questão, até pela própria natureza das relações, né, contratuais entre particulares. Mas ainda assim é possível se discutir isso junto à Justiça do Trabalho. A cada ano, quase 280 mil bebês nascem prematuros no país, segundo o Ministério da Saúde. Henri nasceu nessas condições. Ele também passou 37 dias internado. Mas a Tatiana, mãe dele, não teve a mesma sorte da Simone. O bebê nasceu em abril de 2020, dias depois de a liminar do ministro Fachin ser confirmada pelo STF. Sem saber do direito, Tatiana teve de largar o trabalho para ficar mais tempo com o filho, que precisava de cuidados médicos por um período maior que a licença maternidade dela. O que estava ruim, se podia piorar, piorou. Mas pelo menos eu tive a questão da assistência de saúde dele, né? E abrir mão do trabalho, porque a gente dá prioridade para os filhos. Não tem jeito, não tem como. A gente sempre, se for para escolher entre trabalho e o filho, né? Para comer, a gente corre atrás. Se tivesse o benefício assegurado no nascimento do filho, a realidade da Tatiana e do Henri poderia ter sido diferente. Teria me dado uma instabilidade que eu precisaria naquele momento independente de ser pandemia ou não. Eu poderia ter ficado com meu filho. Eu poderia ter voltado a trabalhar depois, né? O direito social de proteção à maternidade e à infância está previsto na nossa lei maior, a Constituição da República. Isso engloba, inclusive, o período de convivência entre mães e recém-nascidos fora do ambiente hospitalar. Poder amamentar exclusivamente,
a questão de poder acompanhar a introdução alimentar, que são questões cruciais para a vida inteira do indivíduo, né? Até a vida adulta isso vai ter reflexo. O contato com a mãe, né? O vínculo afetivo com a mãe, não tem como mensurar mesmo. Eu sou realmente muito grata e esses 37 dias foram cruciais, junto com os outros 6 meses que eu tive, né? Esses 7 meses e alguns dias, eu tenho certeza que foram determinantes assim, na nossa vida. Isso aí são as decisões judiciais e a vida das pessoas. Exatamente. Karina, encontro marcado na próxima semana com mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. Encontro marcado no direto do plenário a partir das 14 horas, na quarta-feira, conferindo todos os julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas neste final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela companhia. E continue conosco na TV Justiça.